Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Distância de Resgate, que é um romance publicado em 2014 pela Samantha Schweblin, que é um dos maiores nomes do conto argentino contemporâneo. Esse daqui foi o primeiro romance da Samantha, e ele nasceu justamente de um conto que ela, enfim, viu que precisaria ser um pouco mais alongado, um pouco modificado para poder comportar tudo aquilo que ela pretendia com a narrativa. E talvez justamente por conta disso, assim como acontece nos contos aqui de Pássaros na Boca, que foi o primeiro livro da autora que eu li, e sobre o qual inclusive já falei em algum momento do passado remoto, mas eu pretendo refazer aquele vídeo, enfim. Assim como acontece nos contos aqui de Pássaros na Boca, este romance acaba construindo o fantástico e o estranho a partir de relações familiares e cotidianas. Só que, em Distância de Resgate, esse estranho, esse fantástico, se aproxima também do terror, graças à atmosfera de incerteza que ronda esses personagens, do horror, quando nós pensamos na monstruosidade ligada ao mundo infantil, e do gótico, graças à ambientação proposta pela autora, bem como as temáticas que giram em torno do delírio e da loucura. Mas como tudo parte do fantástico, eu vou retomar um pouco do texto lá do Todorov sobre literatura fantástica, e se não me engano eu já falei um pouco sobre este texto em um vídeo que eu fiz falando de um romance do Edgar Allan Poe chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Então, se você não viu aquele vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, porque a partir dele eu, enfim, aprofundo alguns comentários que eu vou recuperar aqui neste vídeo. Então, se você se interessar por isso, eu sugiro que veja aquele vídeo também. Mas vamos lá. Para o Todorov, o fantástico se constrói por meio da hesitação produzida pelo surgimento de um elemento sobrenatural em um universo narrativo que funciona segundo as regras do nosso mundo, no mundo real, né? Ou seja, o fantástico fica entre o estranho e o maravilhoso, sendo que o estranho é aquilo que acentua a realidade por meio de fatos aparentemente sem explicação, mas que não extrapola o campo do natural. Ou seja, o sobrenatural em um texto estranho é apenas aparente, né? Parece que as coisas não têm explicação, ainda que elas tenham. Já o maravilhoso acaba descrevendo um mundo regulado por uma lógica diferente daquela que regula, que organiza a realidade do leitor. Então, o sobrenatural para nós é o natural nesse universo regido pelo maravilhoso. Então, segundo o Todorov, o fantástico se dá quando, em um texto, o sobrenatural aparente convive com um natural extraordinário, ou seja, quando eventos que fogem à nossa lógica são narrados como coisas factíveis, que é o que acontece, por exemplo, lá na Metamorfose do Kafka, né? E justamente por estar no meio do caminho entre o estranho e o maravilhoso, o fantástico acaba provocando uma hesitação, porque ele parte da realidade, mas ele não permanece nela. E exatamente por conta disso, a literatura fantástica é marcada pela ambiguidade. O fantástico nos mostra que aquilo que nós julgamos como sendo seguro, imutável, verdadeiro, correto e etc., pode ser frágil demais e por isso pode ser facilmente desestabilizado. No caso aqui de Distância de Resgate, a ambiguidade do fantástico vai estar presente graças ao discurso febril da narradora, que confunde o real e o irreal, fazendo com que o leitor se pergunte se aquilo que está acontecendo é verdade ou se é uma ilusão, um sonho, um delírio e por aí vai. E isso vai se potencializando de tal modo ao longo da narrativa que no final não se sabe se tudo aquilo de fato aconteceu ou se mesmo a presença do interlocutor, da narradora, não é apenas mais um fruto da sua imaginação corrompida, digamos assim.
Mas o fantástico criado pelo romance se distancia um pouco daquele fantástico praticado lá no século XIX, já que a Samantha não utiliza aquelas técnicas do realismo para construir uma narrativa que saliente a irrealidade do real, digamos. Aqui mesmo a linguagem é sinuosa, é hesitante, é ambígua, graças ao estado da narradora que fica no limiar entre o onírico e o estranho. É tudo muito vago, é tudo, as pessoas, os nomes, eles vão se sobrepondo, se confundindo, palavras não são ditas, então tudo acaba aumentando a sensação de que essa narrativa é, na verdade, um sonho, um pesadelo, um delírio, e isso tudo acaba, enfim, aproximando esse texto também um pouco da literatura gótica. Então toda essa ambiguidade do fantástico acaba levando a essa narrativa uma poética da incerteza, que faz com que o leitor passe a duvidar de muito daquilo que está sendo narrado. Pois bem, postas todas essas coisas sobre como o fantástico se articula aqui nessa narrativa, Distância de Resgate se constrói a partir de vários níveis narrativos que vão se sobrepondo graças a esse discurso delirante da narradora principal, que é a Amanda. E a Amanda tem uma filha chamada Nina, com que ela vai passar algumas semanas em uma casa de campo. E essa casa de campo lembra bastante daqueles casarões góticos, mas também me lembrou de todo aquele ambiente isolado e opressivo que nós temos, por exemplo, em O Evangelho segundo Marcos, que é um conto do Borges que está no Informe de Brode, que é um livro sobre o qual nós já conversamos aqui também em algum momento do passado. Mas é preciso lembrar que os pampas, o campo, acabam recuperando uma narrativa mais tradicional da literatura argentina, que se liga ao regionalismo, ao realismo, à novela de la tierra e coisas do tipo. Então veja, as personagens vão para esse espaço tradicionalmente, que tradicionalmente é ligado à formação de uma ideia sobre o país, sobre a Argentina. Além disso, nós estamos aqui falando de uma narrativa predominantemente feminina se passando em um espaço tradicionalmente masculino. Basta que você pegue lá novamente os contos do Borges no Informe de Brode, porque você vai perceber que lá ele envereda por essa literatura mais gauchesca, digamos, e por conta disso, então, aqueles contos do livro são predominantemente masculinos, né, com uma ou outra exceção apenas. Então aqui nós temos personagens femininas que vão para esse espaço, e isso essa relação entre masculino e feminino vai ser muito importante aqui para a articulação desse romance. Ou seja, o campo, enquanto um espaço simbólico da tradição, é rasurado, porque é dele que emerge o elemento fantástico, já que o campo aqui vai perder a sua, digamos, exuberância. A natureza vai aparecer aqui refém das ações humanas. Inclusive, existe toda uma discussão, por exemplo, aqui, sobre o uso de agrotóxicos e pesticidas, que neste livro pode explicar muito bem o elemento fantástico. E daí você tem essa dupla articulação desse elemento, de modo que você não sabe se aquilo é apenas estranho ou se aquilo vai para o campo do maravilhoso, aquilo que está acontecendo com esses personagens. Então, se o campo é associado a uma ideia de nação, do interior de um país, é como se a própria terra estivesse eivada, estivesse conspurcada, digamos assim, pelo fantástico. Então, lá chegando a esse espaço rural, essas duas personagens, mãe e filha, encontram a Carla, que é mãe de um menino chamado David, com quem ela possui uma relação bastante estranha. Então, um belo dia, durante uma conversa, a Carla acaba revelando que essa relação estranha entre ela e o filho mudou muito depois que ele passou por uma experiência traumática de quase morte quando ainda era muito novo. Então, de início, né, diante daquela narrativa da Carla,
a Amanda ocupa o lugar do leitor e fica em uma posição hesitante entre acreditar ou não que aquilo que foi contado tinha realmente acontecido, porque é uma coisa bem suspeita mesmo, digamos assim. Mas com o passar dos dias, ali naquele lugar isolado e eivado pelo fantástico, a Amanda passa a perceber uma série de coisas estranhas acontecendo, e isso faz com que ela, que é uma mãe super protetora, passe a se tornar quase uma neurótica em relação à segurança de sua filha. Então, dessa superproteção vem a tal distância de resgate aqui do título. E essa distância diz respeito mesmo à distância que a mãe deve manter dos filhos para que ela consiga agir caso algo de perigoso aconteça. Então, como se fosse um cordão umbilical que se recusa a ser cortado, essa tal distância de resgate pode ser variável, se estendendo quando a mãe percebe que aquele ambiente é seguro, ou se encurtando quando existe ali algum perigo iminente. E daí, pensando nessa ideia da distância de resgate como sendo um símbolo desse cordão umbilical que se recusa a ser cortado, é sempre bom lembrar que o corte do cordão umbilical é uma forma de violência que separa a criança da proteção do ventre materno, né? Então, existe essa ambiguidade nessa relação que se estabelece entre mãe e filha aqui nesse livro. Então, por exemplo, enquanto está conversando ali com a Carla, a Amanda sempre fica tentando calcular quanto tempo ela levaria para agir caso a filha, por exemplo, caísse na piscina ou fizesse alguma coisa potencialmente perigosa. Com isso, fica claro que o elemento a ser estranhado nesse romance é a maternidade, a relação entre a mãe e seus filhos. Porque, por mais que essa distância de resgate seja segura para os filhos, ela é uma verdadeira prisão para as mães. E vamos nos lembrar que, novamente, essa ideia do cordão umbilical ajuda na manutenção da vida da criança, mas, ao mesmo tempo, se é enroscado ali no pescoço da criança, por exemplo, né? Ou se, enfim, se ele se estreita muito, ele pode matar a criança. Ou seja, existe, portanto, uma ambiguidade interessante nessa imagem construída aqui pela Samantha Schweblin e que recupera essa ideia toda do cordão umbilical, já que nós estamos falando da relação maternal entre a Amanda e a Nina. Além disso, essa dinâmica entre protetor e protegido pressupõe uma hierarquia em algum nível. E se o fantástico rasura a realidade, então ele vai romper essa ordem, né? Essa hierarquia original, ao passo que a distância de resgate é uma tentativa justamente de repelir o estranho, o grotesco, de afastar tudo aquilo que ameace desestabilizar essa ordem da realidade, né, entre mãe e filha. Pensando nisso, enquanto esse cordão é sinônimo de afeto e proteção entre a Amanda e a Nina, ele acaba sendo também um elemento incômodo que liga a Carla e o David, quase como se esse cordão fosse um fio de Ariadne que conduz essa mulher ao Minotauro, né? E eu estou fazendo essa relação porque existe uma construção quase bestializada do David ao longo da narrativa. E essa ideia da monstruosidade infantil vai ser muito importante para estranhar esse processo da maternidade aqui. Mas enfim, o que nós vamos acompanhando a partir de então é a Amanda ir perdendo essa distância de resgate de modo a colocar a Nina em perigo. E diante disso, diante dessa ameaça à normalidade, a Amanda acaba entrando em uma crise nervosa de modo a não mais diferenciar o que é delírio e o que é realidade, o que é passado e o que é presente. Inclusive, é bom perceber que mesmo as ações do passado são narradas no presente, o que aumenta essa confusão temporal e sugere
digamos, um imediatismo, uma simultaneidade, como se contar e viver fossem aqui nessa narrativa atividades simultâneas. Outra questão aqui sobre o tempo articulado nesse romance é o seguinte, não sobre o tempo, mas sobre a temporalidade, digamos, existe aqui a confluência entre o tempo da narração, o tempo da narrativa, o tempo da natureza e o tempo do ser humano. E cada um desses tempos, cada uma dessas temporalidades vai contribuir para que essa trama avance. E conforme essa falência individual e familiar vai acontecendo, aquela cena bucólica da vida no campo vai se transformando em uma realidade claustrofóbica, já que por trás daquela tranquilidade aparente existe algo de errado, existe um perigo que permanece oculto. E a partir disso é que se constrói o fantástico nesse cotidiano das personagens. Assim, aquela tranquilidade, aquela segurança que a Amanda foi procurar no campo acabam indo por água abaixo. E essa claustrofobia aparece simbolicamente quando nós pensamos nessa questão da maternidade como algo que enclausura a personagem. Essa claustrofobia aparece estruturalmente, graças aos vários níveis narrativos, sobretudo quando nós pensamos na história da Carla, né, sobre o evento traumático no passado do filho dela, mas essa claustrofobia aparece aqui também fisicamente, quando nós pensamos, por exemplo, no espaço apertado do carro, onde as duas mães estão conversando ali quando a Carla conta sobre o evento traumático no passado do David. E conforme cresce a claustrofobia, cresce também a sensação do estranho e a ideia de que essas mulheres vão ter de lidar com a morte iminente de seus respectivos filhos. E disso é que decorre o medo da Amanda, porque ela se sente incapaz de proteger a filha e por isso ela se apega a um instinto materno, digamos assim, que a mantém sempre alerta a qualquer coisa que possa interromper a ordem, a normalidade e a tranquilidade daquela vida familiar. Ou seja, primeiro a autora nos apresenta um espaço e uma circunstância, digamos, que nos são familiares e cotidianos, né? Nós estamos falando aqui de pessoas normais, de casas normais, da monotonia da vida no interior e esse tipo de coisa. Só que logo em seguida, a Samantha Schweblin vai aos poucos sugerindo, digamos, que há algo de muito estranho por trás dessa normalidade aparente. E ao sugerir isso, ela aumenta a tensão da narrativa ao revelar um olhar que problematiza a realidade e a vida cotidiana. Com isso, a oscilação entre o familiar e o estranho aprofunda a hesitação própria do fantástico. Então, ao compreender esse movimento, né, ao criar na narrativa esse movimento, a autora faz com que o estranho se torne familiar, enquanto o familiar se torna estranho, que é algo que nós temos lá, por exemplo, no Unheimlich freudiano, né, que traz consigo toda essa ideia de que existe algo conhecido, mas que acaba se tornando estranho quando emerge em algum ponto da nossa vida. Eu já falei bastante sobre o Unheimlich no meu vídeo sobre Neblina, que é um romance da Dalgisa Neri. Então, caso você não tenha visto aquele vídeo, eu sugiro que você o faça. Então, no caso aqui dessa narrativa da Samantha Schweblin, as relações familiares serão rasuradas, corrompidas e mostradas como algo cruel e potencialmente tóxico. Isso porque a família nos tira a nossa individualidade, nos limita, nos forma e nos deforma ao mesmo tempo. E essa mesma temática vai estar presente também, né, pensando nessa relação claustrofóbica estabelecida pelos membros de uma mesma família, essa temática vai estar presente também nos contos de Pássaros na Boca. Então, existe uma recorrência de temas e de pressupostos estéticos que liga esse romance da autora
aos contos. Então, se você gostou dos contos, fica a sugestão para que leia o romance e vice-versa. Mas enfim, voltando aqui então ao enredo de Distância de Resgate. É depois de todo esse trauma envolvendo a dissolução da tal Distância de Resgate que a Amanda vai parar no hospital, que é o lugar de onde ela nos conta tudo aquilo que aconteceu. E mais, é nesse espaço do hospital, né, que é um ambiente fechado, tão diferente daqueles espaços abertos do campo, por exemplo, que a Amanda vai se encontrar com o David, que é quem vai, digamos assim, incentivando essa mulher a contar tudo aquilo que aconteceu, justamente para que ela descubra o momento exato em que essa distância de resgate se desfez. Então as perguntas do David, que o David vai fazendo ali para Amanda, é que vão movimentar, é que vão dar uma ideia de progressão a essa narrativa, porque essas perguntas levam a Amanda a perceber que aquele drama familiar é cíclico, ele sempre vai se repetir. Então antes aquilo aconteceu com o David e com a Carla, agora está acontecendo com a Nina e com a Amanda. E é o menino quem vai ordenar as memórias caóticas dessa narradora e ajudar essa mulher a distinguir a realidade e o delírio, o importante e o trivial, o estranho e o normal. E é o David quem vai mostrar que o estranho tem a sua raiz nos detalhes, nas pequenas coisas do cotidiano. E esse cotidiano acaba reforçando a ideia de que toda aquela situação se repete, porque afinal de contas o nosso cotidiano é repetitivo. Então, por mais que esteja fazendo perguntas, fica bem claro que o David não tem nenhuma dúvida. Ele conhece tudo aquilo de trás para frente e quem está com dúvidas é quem está oferecendo as respostas, que no caso é a Amanda. Por isso, essa narrativa se estrutura quase como uma espécie de sessão de terapia ou como uma confissão mesmo, né? E como tudo é marcado pelo fantástico, existe aqui uma inversão nas relações, de modo que quem está dominando a situação é uma criança e não um adulto. E essa estrutura dialógica acaba instaurando vários níveis na narrativa. Então, em um nível nós temos o David e a Amanda, no outro nível nós temos a Amanda e a Carla, e em um terceiro nível nós temos a Carla contando a sua história sobre o evento traumático na infância do David. E em cada um desses três níveis irrompem outras vozes que ecoam e tornam essa narrativa labiríntica. E além disso, essas outras vozes acabam surgindo como se fossem aqui os vermes que a Amanda está procurando e que demonstram o estado de decomposição de todos aqueles discursos e de toda essa instituição familiar que nós vamos acompanhando aqui. O problema é que, como a Amanda se encontra nesse estado febril, nessa espécie de limiar entre a vida e a morte, em um espaço marcado pela irrealidade, nós começamos a duvidar de tudo, inclusive da existência desse menino que é o David, que parece estar em um outro plano da realidade. E inclusive sobre isso é interessante porque, enquanto as falas da Amanda são sempre com a letra normal, as falas do David são sempre em itálico. Então, essa mudança na mancha na página mesmo acaba reforçando essa diferença entre dois planos, né? Como se o David pertencesse a uma realidade diferente. E daí, a partir desse momento, eu vou ter que dar alguns spoilers para poder avançar nos meus comentários. Eu vou deixar aqui na tela o momento exato em que eu paro de falar sobre esses detalhes da narrativa. Então, se você se incomoda com isso, vá para esse ponto aqui do vídeo. Mas vamos lá. O que aconteceu com o David na infância? O marido da Carla criava cavalos para exportação. E um dia, um desses cavalos morreu depois de beber água de um determinado rio. O problema é que, nesse mesmo dia, o David também foi contaminado. E como esse lugar é longe de tudo, é um lugar muito remoto no campo, não havia nenhum médico ali na região, o que obrigou a Carla a levar o filho
até uma tal Casa Verde, onde mora uma espécie de feiticeira local ou coisa que o valha. Então, chegando até essa casa, onde não é permitida a presença de homens, né, o que reforça essa ideia de uma divisão entre o masculino e o feminino, que é algo muito presente no livro, como eu já disse, mas enfim, chegando a essa Casa Verde, a Carla logo se convence de que a tal mulher tem mesmo algum tipo de poder sobrenatural, já que ela sente as energias das pessoas ao redor e ela fala do cavalo sem nem a Carla ter mencionado nada. Então, diante dessas evidências, digamos assim, a Carla aceita a solução proposta pela feiticeira, que é, para que o David sobrevivesse, era preciso transferir parte da alma dele para um outro corpo, porque assim a doença se dividiria. Então veja que esse menino passou por uma contaminação não apenas física, graças aos agrotóxicos, como nós vamos ver ao longo da narrativa, mas também por uma contaminação espiritual quando nós pensamos nessa espécie de maldição que se abateu sobre ele. E além disso, percebe-se aqui que, assim como os homens conseguem manipular a natureza com os agrotóxicos, essa mulher aqui consegue manipular o espírito com esse feitiço, que por outro lado tem efeito apenas em crianças. E isso é uma coisa bastante curiosa também, essa centralidade dos personagens infantis nessa narrativa. O problema é que essa transfusão de almas, digamos assim, fez com que o David mudasse completamente, como se ele não fosse mais apenas o filho da Carla. Então, a partir desse momento, ele vai passar por mudanças físicas e por mudanças psicológicas que vão afastando cada vez mais mãe e filho, já que o David se torna uma espécie de estranho familiar, para recuperar lá o texto do Freud. Então veja que esse evento promove a aproximação entre elementos contraditórios, que é algo muito próprio da literatura fantástica. Então, a partir dessa solução encontrada para o problema do David, o leitor fica se perguntando: será que a morte e a vida são contrárias uma à outra? Será que existe alguma diferença entre o normal e o sobrenatural? Porque, afinal de contas, a explicação para esse evento aqui pode ser uma explicação normal, que é uma intoxicação por conta dos pesticidas, mas também pode ser uma explicação sobrenatural quando nós pensamos nessa troca de almas e coisas do tipo. Sobretudo, e essa confusão entre esses dois elementos fica mais evidente, sobretudo porque esse natural foi intoxicado, foi amaldiçoado, e por isso esse vilarejo, as famílias, os animais, os rios, as plantações e principalmente as crianças desse lugar são marcadas pela mutabilidade e pela monstruosidade. Inclusive, vamos lembrar aqui que a palavra monstro tem a mesma raiz da palavra mostrar. Então, essa condição monstruosa das crianças e da natureza mostra, ela revela os erros cometidos pelos adultos. Graças a essa dupla leitura possível do romance, sobre essa quase morte do David, nós percebemos que existe nessa narrativa uma tentativa de mostrar como o espaço rural da tradição responde às interferências humanas. E assim como o campo evoca a ideia do tradicional masculino, aquela feiticeira que resolve o problema do David vai evocar a ideia de um tradicional feminino que conserta os erros dos homens. Portanto, existe aqui uma discussão política que trata de como o ser humano explora e envenena a natureza, mas ao mesmo tempo essa discussão vai ganhar ali contornos fantásticos a partir do momento em que essa natureza passa a responder àquela violência humana. Então, as consequências de uma mentalidade capitalista e exploratória extrapolam a lógica humana aqui nessa narrativa, estabelecendo uma realidade que escapa de uma organização racional do pensamento que
por mais que tenha lugar na cidade, não dá bons frutos, digamos assim, naquele ambiente à parte que é o campo. E é por isso que, no campo, as crianças com má formação foram amaldiçoadas, digamos assim. É por isso, por exemplo, que no campo existem feiticeiras e curas milagrosas e coisas do tipo. Nesse espaço à parte, que não é organizado pela mesma lógica que organiza e mantém a vida na cidade, o cotidiano se eiva de algo que beira o mágico, mas que ainda assim pode ser racionalmente explicado. Afinal de contas, não existe maldição. Tudo ali é resultado dos agrotóxicos, ou você pode considerar que, na verdade, tudo aquilo acabou levando a uma maldição ali, né, que se abate sobre essas pessoas. E note que aquele bucolismo tradicionalmente ligado ao campo, desde o século XIX, dá lugar a uma atmosfera de pesadelo graças a essa tensão entre o ser humano, né, e a natureza. O que é algo muito que me fez lembrar bastante, por exemplo, do Frankenstein, da Mary Shelley, né? E isso, novamente, estabelece um diálogo entre essa narrativa aqui e as narrativas góticas. Então, por conta disso tudo, o envenenamento do David acaba desfazendo as fronteiras que separam a natureza da sociedade, porque, afinal de contas, esse envenenamento acaba revelando as relações ocultas envolvendo os agrotóxicos. Mas esse envenenamento também desfaz as fronteiras que separam o animal do humano, porque tanto o David quanto o cavalo foram envenenados. Existe então um antes e um depois que estão presentes na vida do David e da mãe dele, que é a Carla, e que vão se repetir, ainda que modificados, na vida da Nina e da Amanda, porque a Amanda sabe daquela espécie de maldição, ou da contaminação, enfim, daquele lugar, né? Ela sabe que ela tem que tirar a filha dali o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo sempre existe uma espécie de força, sempre acontece alguma coisa que a impede de sair ali daquele lugar, como se uma força sobrenatural estivesse mantendo mãe e filha naquela situação. E assim eu chego finalmente aos dois últimos pontos que eu gostaria de comentar aqui, sobre a problematização da maternidade e sobre a construção grotesca dessas crianças. Então, primeiro, quando nós pensamos na relação distante entre a Carla e o David, ou na superproteção da Amanda para com a Nina, é possível pensar que o grande problema dessas mães é que elas não aceitam, elas não sabem lidar com o amadurecimento dos seus respectivos filhos. E isso se traduz nas posturas adotadas por cada uma. Então, uma diz, essa criança não é o meu filho, e a outra diz, onde está minha filha, desesperadamente. E existe, portanto, uma ruptura na continuidade entre mãe e filho, e essas personagens parecem não saber como lidar com isso. E daí você tem simbolicamente essa imagem de um cordão umbilical que é rompido, que é interrompido quando essa distância de resgate se desfaz. Ou seja, existe aqui nesse romance algo que vai desestabilizar a tranquilidade da vida familiar dessas duas mulheres, e a partir disso a Carla vai negar a maternidade ao pensar que o David não é o seu filho, ao passo que a Amanda vai rasurar a ideia de uma maternidade imaculada ao perder essa distância de resgate. Afinal de contas, é bem visível que a Nina não esteve segura desde o momento em que elas chegaram àquele lugar, desde o momento que elas se instalaram naquela casa de campo, coisas estranhas começaram a acontecer, mas a Amanda lidava com aquilo como se tudo aquilo fosse absolutamente cotidiano, absolutamente normal. Então, a Amanda sente que falhou como mãe, que não cumpriu a sua missão materna e coisas do tipo. E essa maternidade rasurada, né, que encontra lugar nas duas personagens, seja pela rasura da maternidade mesmo, seja
pela, digamos assim, negação da maternidade. Então, essa maternidade rasurada que aparece nas duas personagens também vai estar presente quando nós pensamos aqui nessa mãe natureza que foi corrompida e envenenada, e por isso não é mais um lugar aprazível e de gestação, mas sim se torna um lugar hostil. Com isso, a maternidade deixa de ser idealizada e deixa de ocupar um lugar central na vida dessas mulheres, tanto do ponto de vista social, porque toda mulher quer ser mãe, quanto do ponto de vista biológico, porque afinal de contas toda mulher precisa ser mãe para dar continuidade à espécie. E me parece que essa discussão sobre a maternidade rasurada é uma constante na obra da Samantha Schweblin, já que ela sempre vai problematizando o modo como se naturalizou dizer, por exemplo, que toda mulher deve ser mãe e coisas do tipo. Então, a partir da leitura aqui de Distância de Resgate, eu me lembrei de um dos contos presentes aqui em Pássaros na Boca, que se chama Conservas. Nesse conto nós temos uma mulher que não quer ser mãe e por isso ela recorre ali a uma técnica bastante interessante, digamos assim, de aborto. Então, aqui no romance, essas duas mulheres, elas já são mães, só que elas não sabem lidar com os filhos e por isso fracassam. Em ambos os textos, então, tanto no romance quanto aqui neste conto, existe uma discussão social, né, mas que aponta para o fantástico. E essa discussão faz com que o processo de gestação e o processo de criação dos filhos envolvidos ali na maternidade sejam estranhados pelo leitor. Então, por mais que nós tenhamos contato frequente com essa dinâmica da maternidade, né, ainda assim, quando a gente lê textos como esses, a gente estranha um pouco essa mesma dinâmica, justamente por conta desse exagero no modo como essas personagens aqui lidam com essa questão tão importante, né, na vida feminina. Então, o medo que a Amanda sente é que a sua filha se torne um monstro como o David ou como as outras crianças daquele vilarejo se tornaram. E essa monstruosidade pode ser física, como aconteceu com uma personagem aqui chamada Abigail, que ela nasceu com uma série de deformidades, né, e isso evoca a ideia do grotesco. Mas essa deformidade, essa monstruosidade, digamos, ela pode ser também espiritual, que foi o que aconteceu com o David, né? E isso acaba levando a esse texto contornos fantásticos. Mas considerando essa discussão sobre a maternidade e sobre a incapacidade dessas mães de se desligarem dos filhos, talvez essas deformidades sejam resultado de uma projeção do medo materno. Então, essa má formação que acomete as crianças aos olhos dessa narradora não se deve mais nem a uma maldição e nem a uma natureza corrompida, mas sim à incapacidade das mães de cuidarem e de entenderem os seus filhos. Então, essa discussão sobre a maternidade é um ponto interessante. E o segundo ponto que eu gostaria de comentar aqui para poder encerrar essa nossa conversa é o seguinte: mais do que os medos, né, essa deformação das crianças materializa também a culpa dos adultos que estão ali envenenando a terra. E novamente vamos nos lembrar que monstro e mostrar são palavras que têm a mesma raiz. Então, essas crianças grotescas, elas são consequência de um mundo que foi explorado, envenenado e modificado pelos adultos. E essa relação entre a mudança nas crianças e o campo contaminado aparece, por exemplo, em um trecho no qual a Amanda começa a perceber que a Nina está diferente, ao mesmo tempo em que ela vê uma lata de ervilhas ou coisa do tipo bem na frente da menina, e ela não se lembra de ter colocado aquela lata ali. Então é nesse momento, né, que aproxima a criança desse elemento que vem do campo. A partir desse momento é que se aproxima o grotesco e a contaminação do campo de maneira quase premonitória em relação àquilo que viria depois
na narrativa, porque esse é o ponto inicial em que a Amanda começa a perceber que a filha está ficando diferente. E toda essa cena envolvendo a criança e a lata de ervilhas, enfim, acontece depois do momento em que a Amanda teve um sonho muito estranho com o David. Então, a partir disso, ela e o leitor vão ficar com medo desse menino, porque fica-se sempre com a impressão de que ele vai contaminar ou amaldiçoar a Nina, assim como ele foi contaminado ou amaldiçoado, né? Sobretudo porque nessa altura do campeonato, o leitor já percebeu que essa conversa de maldição barra contaminação é algo cíclico, é algo que vai se repetindo. Então, enquanto a Nina vai representar ali a pureza e a tranquilidade que o campo tinha no passado, o David representa a hostilidade e as impurezas do campo no presente, de modo que a corrupção que começa física e externa vai aos poucos se tornando também moral e interna a esses personagens. E com isso essas crianças deixam de ser dependentes da proteção dos adultos e passam a representar uma ameaça cada vez mais concreta. Então, o medo que essas crianças causam não é apenas devido ao seu aspecto físico, como no caso da Abigail, mas também porque elas se tornam figuras sinistras, figuras deformadas moralmente, como se aquela inocência original se desfizesse graças à intervenção de uma ameaça obscura, sobrenatural e coisas do tipo. Ou seja, assim como a Samantha mostra uma maternidade problematizada, ela mostra aqui nesse romance também que a criança ocupa esse lugar entre o animalesco e o humano, um lugar que é anterior a qualquer tipo de controle social previamente estabelecido. E é por isso que essas crianças assumem uma postura do estranho familiar aqui. O que me fez pensar também que a partir do momento em que o Freud escreveu sobre os impulsos sexuais desde a infância, ele acaba rompendo com o discurso que associava infância e inocência, porque a partir de então o mundo infantil se tornou muito próximo do mundo dos adultos, e os adultos são capazes de fazer o mal, de modo que as crianças também passam a ser capazes de fazer maldades, né? Ou então, se as crianças e os adultos são tão parecidos, não é preciso haver uma hierarquia entre eles, de modo que essa percepção nova faz com que aquela ordem original do mundo caia por terra. E aí o elemento fantástico entra justamente para potencializar essa ruptura com a ordem, essa ruptura com o real até então conhecido. Então, tendo em vista essa discussão, a infância é o lugar do fantástico, porque nela se desestabiliza a ordem aparente que separa adultos e crianças. E talvez isso explique porque, por exemplo, tantos filmes de terror têm alguma cena envolvendo crianças, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Talvez os cineastas tenham essa mesma percepção que fica muito clara aqui nesse livro da Samantha. E mais, talvez seja por isso que os pais tentem esconder os filhos aqui que têm algum tipo de má formação, porque essas crianças rompem com uma ordem pré-estabelecida ao mostrarem fisicamente uma deformidade que, no livro, atinge também a moralidade, o interior dessas personagens. E essa normalidade aparente, eu vou comentar aqui uma coisa que pode ser considerada spoiler, mas eu vou deixar esse meu comentário mais vago possível. Mas enfim, vamos lá. Essa normalidade aparente só vai voltar aqui à narrativa no final, quando a ordem se restabelece a partir do momento em que finalmente aparece o pai dessas crianças, né? Porque você sempre tinha a Amanda esperando pelo marido que viria, e esse homem não chega nunca. Então, os pais da Nina e do David só chegam no final da narrativa, né? Só que, se por um lado esses homens conseguem restabelecer a ordem, né, e daí esses contornos fantásticos vão se dissolvendo, por outro, eles não percebem
que essa ordem está apenas na superfície. E daí eu não posso dizer aqui o quão superficial é essa ordem, e nem tampouco posso dizer aqui como essa superficialidade da ordem se insinua, mas esse daqui é aquele típico final que deixa mais perguntas do que respostas, porque acompanhando o desenrolar dos fatos, né, sabendo de tudo o que aconteceu, você olha para aquela última cena e fala, olha, tem alguma coisa errada aí. Mas ao mesmo tempo você sabe que aqueles personagens masculinos não estiveram ali, então eles não estão sabendo de nada. Então para eles, aquilo que está acontecendo é normal, mas para o leitor não. A gente já foi tocado por esse estranhamento, então a gente já sabe reconhecer quando algo vai dar errado ali. Só que aí o romance acaba justamente nesse momento, e me parece que isso é uma coisa meritória nessa narrativa, esse modo como ela se interrompe bruscamente a partir da chegada dessas figuras masculinas, mas aí eu não vou poder comentar mais nada, certo? Enfim, fica aqui a sugestão deste livro incrível. Se você aí gosta de literatura fantástica, se você aí gosta dessas temáticas que eu fui mencionando ao longo desse vídeo, fica a sugestão de leitura. Vou deixar lá embaixo o link para tudo isso que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala, e também o link para onde você pode conseguir o livro, e daí, obtendo pelo link, você ajuda e esse tipo de coisa, certo? É isso então, vemo-nos em um próximo vídeo e um amplex.